Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. Sejam todos bem-vindos à primeira edição da RA SIC Caxias de 2024. Também, o dia de hoje marca a abertura da 34ª Festa Nacional da Uva. Em nome do presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, agradecemos a todos e saudamos as seguintes autoridades: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito de Caxias do Sul, Adilódio Domênico, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santos, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e do deputado estadual, Carlos Búrigo. Confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saúdo e agradeço a presença especial do nosso governador do estado, Eduardo Leite. Bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Senhoras e senhores, muito bom dia. É com imenso prazer que hoje, nesta data, nesta RA especial, nós damos as boas-vindas a todas as autoridades que nos visitam, deputados estaduais, secretários de Estado em grande número aqui, vereadores da região, prefeitos da região. Sintam-se todos acolhidos, muito bem-vindos. E mais uma vez, de uma forma muito especial, ao nosso governador Eduardo Leite. A sua presença, mais uma vez, na abertura oficial do nosso calendário de eventos aqui da SIC Caxias, que ocorre tradicionalmente, reafirma o compromisso e a atenção que o governo estadual dedica a toda a nossa região e à comunidade caxiense. Este evento não marca apenas o início das nossas atividades de 2024, mas também coincide com um momento de grande celebração para Caxias do Sul e, por que não dizer, para todo o Brasil, a inauguração da 34ª edição da nossa querida Festa Nacional da Uva. Este evento, tão caro aos nossos corações, é um dos grandes ativos culturais do nosso país. E talvez a melhor expressão dos feitos dos nossos antepassados, que há 150 anos chegaram a esta terra que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu tão certo que aquela terra inóspita do passado se transformou nesta grande cidade que é Caxias do Sul.
com uma economia pujante, e hoje, com certeza e com orgulho, nós podemos dizer que somos uma referência mundial. Repito, a festa da uva é muito mais do que uma celebração. É o registro da nossa capacidade de transformar desafios em oportunidades, de unir tradição e inovação, e de promover não só a cultura, mas também o desenvolvimento econômico sustentável. No entanto, meu caro governador, apesar dessa pujança toda, ainda assim, a nossa região precisa de apoio a pleitos essenciais para o nosso desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à nossa melhoria de infraestrutura e logística. Disso depende a nossa capacidade, disso depende a nossa produção industrial e agroindustrial, o nosso comércio e os nossos serviços. Estamos todos fortemente mobilizados, mas precisamos muito do seu apoio político e da ação direta do seu governo pelo prosseguimento do projeto Nosso Porto do Litoral Norte, a conclusão do nosso aeroporto regional de Vila Oliva, os seus acessos viários, a obtenção de investimentos para melhorar as condições das nossas rodovias federais que atravessam toda a nossa região e também a instalação do nosso terminal rodoferroviário em Vacaria. São todos empreendimentos e equipamentos fundamentais para o escoamento da nossa produção, para a diminuição do nosso custo logístico e para a ampliação da nossa capacidade de comércio e de prestação de serviços, além da atração de muitos novos investimentos e oportunidades. Além disso, pedimos uma atenção muito especial e uma agilidade na reconstrução da infraestrutura da nossa região, duramente afetada pelos recentes eventos climáticos que praticamente isolaram alguns dos nossos municípios aqui no entorno. Também queremos aproveitar a oportunidade para reafirmar o nosso apoio integral às medidas de redução e modernização da máquina pública estadual, a continuidade do programa de privatizações e concessões, a venda de ativos e a ampliação da reforma administrativa. Tais medidas são essenciais para aumentar a eficácia do nosso governo. Uma máquina pública enxuta reduz custos desnecessários, permitindo que os recursos públicos sejam realocados para as áreas mais críticas: a saúde, a segurança, a educação e a nossa tão necessária infraestrutura. No caso específico da educação, por exemplo, saiba que nós aqui preferimos a compra de vagas da iniciativa privada, que estão aí disponíveis e são de altíssima qualidade, em lugar de investir em construções de mais prédios, que muitas vezes, com o passar dos anos, sofrem com o abandono e com a má conservação. Já a modernização do Estado, por outro lado, abrange a implementação de novas tecnologias e processos que otimizam os serviços públicos, tornando a administração mais ágil, mais transparente e menos burocrática. Em suma, essas medidas têm nosso total apoio. São importantes porque visam a eficiência da gestão pública, o estímulo ao desenvolvimento econômico e a atração de novos empregos e oportunidades. Juntas, elas formam um conjunto de estratégias que podem transformar positivamente o nosso Estado. Queremos reforçar que estamos juntos nessa caminhada, comprometidos com o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e prontos para contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis. Caros amigos, esta terra, Caxias do Sul,
é solo sagrado do trabalho, o berço dos resultados conquistados com determinação. Aqui, no coração vibrante da nossa comunidade, onde o zelo pelas pessoas se funde com o progresso coletivo, o trabalho e cada gesto de dedicação é muito valorizado. Esta é a terra fértil, onde os sonhos são moldados pela robustez da persistência, transformando visões em realidade tangível. Agradeço a presença de cada um de vocês e nesse dia tão especial, que nós possamos abrir os trabalhos de 2024 com êxito, com sucesso, e daqui a pouquinho, e no dia de amanhã, possamos visitar a nossa tão querida Festa Nacional da Uva. Viva a Festa da Uva! Obrigado! Neste momento, convidamos ao palco o governador Eduardo Leite para receber do nosso presidente uma carta com demandas da classe empresarial. Para a sua apresentação, então, o nosso governador Eduardo Leite. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Me permitam saudar aqui nosso prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilode Domênico, a nossa vice-prefeita, Paula Iores, também o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Celestino Louro, com ele toda a diretoria, todos os membros dessa entidade, nosso presidente da Assembleia Legislativa, que está nos acompanhando, deputado Adolfo Brito, e com ele também os deputados Carlos Búrigo, Guilherme Pazin e Neri o Carteiro, que estão aqui nesse almoço. Desde já agradecendo sempre a colaboração da Assembleia Legislativa e muito especialmente desses deputados nas discussões que mais certamente são de interesse, inclusive aqui desta Câmara da Indústria e Comércio, e que estão presentes nas demandas apresentadas agora há pouco pelo presidente Celestino. Todas as reformas que fizemos na máquina pública ao longo desses últimos anos contaram com a parceria importante dos deputados que aqui estão presentes, entre outros que compõem a nossa base de apoio na Assembleia. Saudar a presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santos, com ela todos os vereadores que estão aqui, obrigado, querida amiga Marisol. Também os nossos secretários que me acompanham, chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, secretário de Logística e Transportes, deputado Juvir Costela, o secretário de Segurança Pública, delegado Sandro Caron, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, deputado Ronaldo Santini, nossa equipe que nos acompanha nesse almoço. Diretor do Badesul, Calil Sebe, prefeitos municipais de Nova Pádua, Danley Pilate, de Farroupilha, Fabiano Feltrin, que representa também aqui os municípios da Amesne. O ex-prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, e a todas as autoridades já estão nominadas no protocolo. Agradeço a paciência de todos, acabamos atrasando a saída de Porto Alegre, então agradeço a compreensão aqui deste atraso. Vou tentar ser muito objetivo, destacando aqui, presidente Celestino, que nas minhas falas, presentes aqui sempre em Caxias do Sul, eu trago o tema da competitividade, porque tenho absoluta segurança, é o que mais importa, o que mais interessa para quem está aqui frequentando esse almoço, numa cidade, numa região que é altamente empreendedora, que trabalha, que empreende, que gera riqueza, e que quer ter a condição de colocar aquilo que produz com melhores condições de competir em relação ao que é produzido nos outros estados ou mesmo fora do Brasil. Então, o nosso esforço é dar essa condição de competitividade. Agora, é claro,
não é simplesmente apertar um botão e tornar o Estado competitivo, especialmente lembrando, né, que o Rio Grande do Sul não começou ontem, nem há 5 anos atrás, nem há 10. Temos uma história de décadas de problemas que se acumularam e também de vantagens competitivas, ou de vantagens competitivas e de problemas, né, que foram se acumulando ao longo do tempo. Da parte que me cabe como governador, desde que o povo gaúcho me confiou essa missão, os desafios que nós tínhamos, né? Dificuldade para investir na infraestrutura, rodovias que iam se precarizando, indicadores criminais que estavam sofrendo especial impacto. Eu sei que a gente tem uma situação específica em relação a homicídios neste momento aqui em Caxias do Sul, vou endereçá-la na minha palestra, mas o Estado tinha um problema estrutural na segurança pública, né? Fruto também, todos esses assuntos, todos esses temas correlacionados com a crise fiscal do Estado. Então, o Estado, sem conseguir repor efetivo, sem conseguir fazer investimentos robustos no sistema prisional e havendo indicadores criminais alcançarem os piores índices da história recente, os atrasos nos pagamentos, né, nos salários que alcançaram quase 5 anos, os fornecedores em atraso, só na saúde era mais de R$1 bilhão de dívidas, alíquotas que estavam majoradas e nem assim o Estado conseguia pagar as contas e nenhuma capacidade de investimentos. Por isso que a gente insiste, né? A palavra de ordem é competitividade. Como conseguir competir num cenário como esse, em que a sua segurança patrimonial e mesmo a sua segurança pessoal está ameaçada, porque o Estado está cada vez mais ausente, porque a infraestrutura não lhe dá condição de acessar o porto ou o aeroporto, ou seja, por meio rodoviário, o seu destino com a sua produção, sem colocar em risco nas rodovias do Estado, o capital humano que vai se deteriorando na falta de investimentos em educação, tudo isso afeta a competitividade. Por isso que eu sempre busco relembrar, né? Sempre falamos de competitividade quando a gente vai discutir tributo. Quando vai discutir imposto, aí fala-se sobre a competitividade. Mas pouco se observa que competitividade é muito mais do que a questão tributária. É também, mas é muito mais do que isso. E por isso que a gente usa o ranking da competitividade dos estados, que é feito pelo Centro de Liderança Pública e que analisa esses diversos pilares aqui presentes. 11 pilares que envolvem a eficiência da máquina pública, a solidez fiscal, a infraestrutura, a inovação, o capital humano, o potencial de mercado, a sustentabilidade ambiental, a educação, a segurança pública e a sustentabilidade social de cada um dos 27 estados ou dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. E, a partir disso, identifica quais são as condições de um Estado de competir em relação aos outros. No pilar da eficiência da máquina pública e da solidez fiscal, né, passando aqui a apresentar o que a gente tem feito em cada um desses pilares, a gente trabalhou com a reforma administrativa, a mais profunda, feita por um governo ao longo das últimas décadas, revisando benefícios e vantagens aos servidores públicos. Estou repisando aqui temas que já falei em outros momentos, porque, naturalmente, ao longo dos dias, cada um cuidando dos seus afazeres, das suas contas, dos seus problemas, talvez não observe que há pouco tempo o Rio Grande do Sul fez a mais profunda reforma da máquina pública entre todas as unidades da federação e a mais profunda em relação a si próprio, quando a gente compara com governos anteriores. Isso aqui não é para contar vantagens simplesmente em relação a governos anteriores, eu estou trazendo isso porque isso foi feito por todos nós. Chegou o momento, amadureceu na sociedade a compreensão no parlamento, nas entidades, na sociedade gaúcha, no próprio serviço público, de que isso era necessário. Nós estabelecemos vedação a vantagens temporais na Constituição do Estado. No mesmo dia, votamos na Assembleia Legislativa mexer na forma de remuneração de policiais e de professores. Imaginem isso, fazer isso sem ter um caos na prestação dos serviços. Por isso que eu insisto, houve e há a compreensão dos nossos servidores que, mesmo com os apelos dos sindicatos para contrapor o que o governo buscava fazer, e não foi pouco, né? Lá no dia da votação tinham 10 mil manifestantes na frente da Assembleia Legislativa contra essas reformas,
nós aprovamos, junto ao Parlamento, essas medidas estruturantes. Reforma administrativa, a reforma da Previdência, e o Rio Grande do Sul foi o único estado no Brasil a fazer a reforma da Previdência para os militares, igual a dos servidores civis, né, porque o nosso déficit previdenciário é muito grande, então nós precisávamos ter o chamamento a todos os servidores, sejam militares ou civis, a contribuírem para a Previdência com alíquotas que tiveram que ser majoradas e também com uma base de contribuição maior. Aposentados não pagavam sobre o que excedia R$6.000, o teto do INSS, e passaram a contribuir sobre o que excede um salário mínimo. Então, aquele professor aposentado ou um servidor de qualquer área aposentado que ganhe R$5.000 não estava pagando contribuição previdenciária, passou a pagar, né? E passou a pagar faixas de 7,5% até 22% de alíquota previdenciária, o que antes era 14%. Então é amargo, é duro, é antipático, mas foi feito e os servidores compreenderam isso. Eu insisto nisso, porque mesmo com os sindicatos pressionando para tentar obstaculizar, tentando fazer paralisações ou greves, nós não tivemos interrupção na prestação dos serviços à sociedade, né? Não houve caos na prestação de serviços porque o governo dialogou permanentemente para construir as condições de fazer isso do jeito certo, sem trazer problemas. Podia simplesmente mandar para a Assembleia e dizer, ó, é isso aí que tem que fazer, se não aprovar, eu vou dizer que não estão me ajudando, e paciência. Não, a gente tem que construir condições políticas para isso, construímos, né? Fizemos alterações na estrutura tributária do Estado. Por onde eu passei nesse Estado, a demanda que tinha antes de eu assumir o governo era o fim da DIFAL, né? Foi extinta a DIFAL, reduzimos as alíquotas internas, permanece um diferencial de alíquota apenas naquilo que é importado para o Estado, mas quando há compras de insumos, materiais de outros estados, em que incidia-se uma diferença de alíquota de 6%, isso foi completamente retirado e as alíquotas internas reduzidas dos 18% para 12%. Estabelecemos um programa de concessões e privatizações, teto de gastos para limitar o crescimento da despesa pública, regime de recuperação fiscal para poder ajustar com a União o pagamento da dívida e a transformação digital também de todos os sistemas do governo, sistemas de licenciamento, serviços digitais, a população, que nos torna hoje o Estado com o maior número de serviços digitais à população no Brasil. E isso vai trazendo resultados. A gente consegue reduzir substancialmente o nosso déficit fiscal e o déficit previdenciário. Aqui ao lado a gente tem, né, esses dados. Em 2013, o Estado tinha um déficit de 6,5 bilhões de reais na Previdência. Isso foi a 12 bilhões no primeiro ano do nosso governo e, com a reforma, a gente consegue reduzir para 9,7 bilhões de reais. Se não tivéssemos feito a reforma, o déficit seria hoje de 15 bilhões de reais. Então, a gente poupa o Estado aqui de quase 6 bilhões de reais de despesas na Previdência dos nossos servidores. E a despesa de pessoal também foi reduzida, né? Ela tinha aumentado de 72% para 78%, mesmo, né, que o governador Sartori tenha sido lá responsável, até duro também, como nós fomos, na questão de concessão de reajustes, mas teve que pagar reajustes que foram contratados em governos anteriores, e há ainda o chamado crescimento vegetativo da folha, né? O gasto com o pessoal sempre subindo, a gente conseguiu fazer uma redução substancial dessa despesa de pessoal sobre a nossa receita corrente líquida. E, inclusive, fomos reconhecidos lá em 2020 como primeiro lugar em redução de despesas no levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ganhamos um prêmio de excelência em competitividade pelas reformas que fizemos e também assumimos aí o primeiro lugar na eficiência da máquina pública, quando você compara custos da máquina, né, nesse ranking da competitividade, o Estado tem destaque. Abrimos com isso espaço para investimentos, né, já são 8 bilhões de reais anunciados em investimentos desde 2021 para cá, quando a gente conseguiu, com as contas em dia, lançar um grande programa de investimentos públicos no Estado, em logística, em educação, segurança, saúde. E aqui tem, né, no gráfico a participação de investimentos amplos sobre a receita corrente líquida e também na linha amarela sobre o PIB do Estado. Como o PIB de 2023 ainda não foi apurado, a gente não tem esse dado ainda,
mas a gente traz a capacidade de investimento do Estado para um novo patamar. Aqui embaixo é só para lembrar, né, que nós temos no nosso governo um desafio adicional. Nós não podemos contratar financiamentos com organismos financeiros. Então, não posso contratar financiamento para investimentos no Estado, para estrada, para aeroporto, para qualquer outra coisa, porque o Estado, primeiro, estava com mais de 200% da receita corrente líquida comprometida com a dívida, o que já impediu o Estado de contratar financiamentos. E depois de assinar o regime de recuperação fiscal, ele também permanece sem poder assinar esses financiamentos. Então é só para mostrar, né, no período 2011-2014, 54% é que foi com recursos próprios. No período 2015-2018, 42% do investimento foi com recursos próprios. E no nosso período, com esse volume de investimentos, 88% é com recursos próprios do Tesouro do Estado. Ou seja, o esforço para financiar o Estado, ele é feito integralmente com recursos do Tesouro, porque o Estado não pode contratar financiamentos. Então aqui entra um dos componentes que é sempre importante destacar, né? Se a gente quer investimento em infraestrutura, se a gente quer melhorar educação e outras áreas que precisam do investimento público, tem que lembrar que o Estado está proibido de contratar operações de crédito, que a gente vai ter que fazer com os nossos próprios recursos ao longo dos próximos anos, esses investimentos, e que se esses recursos forem mais limitados, bom, teremos menos investimentos, que vão, de alguma forma, sobrecarregar os nossos empreendedores na forma de custos logísticos aumentados ou custos de segurança ampliados por falta de capacidade do Estado. Aqui, para lembrar também, na parte ainda da eficiência da máquina pública, né, a gente está ampliando estruturas do Estado para prestação de serviços ao cidadão. Antes o Tudo Fácil se resumia a Porto Alegre, hoje ele já está em diversos municípios, incluindo Caxias do Sul. Vamos chegar até o final do governo aí a mais outros 4 municípios, incluindo Bento Gonçalves, aqui ao lado. E somos o Estado que é líder em serviços digitais no Brasil pelo 3º ano consecutivo. A nossa plataforma rs.gov.br oferece já cerca de 700 serviços à população que podem ser resolvidos digitalmente, e o que não pode ser resolvido digitalmente, a gente está ampliando aí lojas do governo distribuídas nas cidades para atendimento ao cidadão. E, além disso, avançamos para um Tudo Fácil Empresas, que é uma plataforma para o empreendedor, em que, em até 10 minutos, aquelas atividades que dispensam alvará de corpo de bombeiros ou que dispensam licenciamento ambiental, podem até 10 minutos, de uma forma intuitiva, rápida. A gente faz convênios com os municípios para implementar também os serviços municipais, e aí pode sair um cidadão ali, o empreendedor, em até 10 minutos com as suas licenças, a junta comercial e tudo mais que for necessário. Somos o primeiro Estado no ranking nacional em dispensa de alvarás e licenças. São 770 atividades dispensadas de alvarás e licenças por parte do governo do Estado, a partir de uma lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa em 2022. E com isso, né, tem um mapa de empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que apura o tempo médio para abertura de empresas. O Rio Grande do Sul é o 7º colocado, são 12 horas em média. Santa Catarina, o 25º, com 1 dia e 10 horas para abertura no tempo médio apurado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Na parte de logística, né, os avanços que a gente tem conseguido aqui, o plano de obras de 2021 para cá é de 2 bilhões e meio de reais em investimentos, o que é 5 vezes superior à média apurada entre 2010 e 2020. O Estado vinha conseguindo investir 150 milhões de reais por ano apenas. Por isso que eu digo que quando o deputado Costela aceitou ser secretário, ele foi corajoso lá em 2019, porque não tinha dinheiro, muito problema, muita demanda e pouco dinheiro, né? A média de 2021 para cá foi para 830 milhões de reais de investimentos nas rodovias do Rio Grande do Sul. E isso é sentido e percebido, por exemplo, no ranking da competitividade, que tem pelo indicador da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, a análise da qualidade das rodovias. Não estou dizendo que está tudo perfeito, é claro que tem um monte de problema ainda nas nossas rodovias, muita coisa a ser feita. Mas nós subimos da 16ª posição no ranking
para a 7ª posição. Santa Catarina, aqui ao lado, está na 11ª posição no ranking da qualidade das estradas analisadas pela Confederação Nacional dos Transportes. Então, muito ainda por fazer, mas conseguimos aí começar a recuperar uma deficiência histórica nas nossas estradas. Alguns dos investimentos que estão aqui, né, acontecendo na região, o contorno de Caxias do Sul, está no plano de obras, Farroupilha, Caxias do Sul, acesso de Caxias do Sul, Santa Justina, acesso Caxias do Sul também num trecho duplicado da RSC 453, e Caxias do Sul, Lajeado Grande. Aqui são obras de conservação. O grosso aqui dos investimentos para a qualidade do fluxo viário da região vem através do programa de concessões. E também estamos ajudando o município aqui numa obra importante que o prefeito Adiló elencou como prioridade, que é o desvio Riso, né, que está recebendo uma obra que tem recursos do governo do estado e financiamento também do Badesul nessa obra. E aqui é importante, né, relembrar, sempre sou demandado sobre isso, nós estamos altamente comprometidos, quero deixar claro aqui, em viabilizar o novo aeroporto para Caxias do Sul. E o governo do estado já manifestou ao governo federal, né, que está planejando, já colocamos como rodovia planejada, contratando os estudos da viabilidade técnica, econômica e ambiental e, posteriormente, projetos e obras para viabilizar os acessos ao novo aeroporto, que tem uma estimativa de custo de 200 milhões de reais aqui de investimento, mas que consideramos um investimento estratégico para a região, para viabilizar o acesso tanto por Caxias do Sul, quanto também depois a conexão aos campos de cima da serra e depois à região das Hortênsias, especialmente a Gramado. Então isso está no planejamento, já manifestamos, formalizamos ao governo federal e estamos acompanhando os desdobramentos aqui para garantir o novo aeroporto. Na parte das privatizações e concessões, olhando aqui para o lado direito da tela, a gente tem o conjunto de investimentos contratados a partir do programa de privatizações do governo do estado. Que é importante dizer, a gente sempre mede as privatizações, ou ela é sempre medida pelo valor que o estado vendeu à companhia, mas isso é apenas uma parte da história. Quem compra a companhia, compra uma obrigação de investimentos também, especialmente quando se refere a serviços públicos, como saneamento e energia elétrica ou distribuição de gás. Então, o conjunto de investimentos projetados ao longo dos próximos anos, né, nas privatizações ou nas concessões já feitas, apenas as já contratadas, é de 45 bilhões de reais em investimentos projetados ao longo dos próximos anos, apenas nessas que já encerramos o processo de contratação. E outras tantas, eu vou mostrar a vocês, estão aí vindo pela frente. E aqui está, justamente, hoje é capa do Jornal do Comércio, inclusive, destacando os investimentos nas duplicações aqui na Serra Gaúcha, a partir da concessão que fizemos, até o 7º ano da concessão, serão 116 quilômetros duplicados aqui nesta concessão do Bloco 3, que será o primeiro conjunto de rodovias estaduais no Brasil a ter fluxo livre, porque será integralmente substituída todas as praças de pedágio, com as cancelas e guaritas, enfim, por sistema free flow, né, que é o pórtico que faz o cômputo e já lança o custo da praça de pedágio. Isso é importante para poder garantir fluidez ao trânsito, melhor segurança e até mesmo menos emissões de carbono, até ambientalmente mais responsável, né? Porque a gente sabe que no acelera e para, ali tem muita emissão de carbono. Então, melhor fluidez no trânsito. E aqui é importante, só para destacar, porque eu sei que a imprensa acompanha, porque o free flow ele é uma grande ajuda, mas ele muda, na etapa seguinte, possível, é importante ser dito, mencionado, ele possibilita o desmembramento destas praças de cobrança, desses espaços de cobrança, em mais pontos, na verdade, reduzindo o custo, é importante dizer, né? Reduzindo o custo, para que possa ser melhor apurado em benefício do usuário o trecho que ele usou. Então, usou um trecho menor, ele vai pagar aquele trecho, né? Hoje, quem passa por cada uma dessas, seja pórtico de free flow, seja praça de pedágio, paga o valor fixo da tarifa do pedágio, né? O que o free flow permite
é transformar 6, 7 praças de pedágio em 25, 30 pórticos, com valores menores, né? R$2 num, R$3 no outro, enfim, você desmembrar isso e aí distribuir melhor o custo entre os usuários. Quero deixar claro aqui uma coisa, se este bloco for evoluir para isto, nada será feito sem antes uma ampla consulta pública e discussão, não apenas com as lideranças, mas com a própria comunidade. Mas é também um ponto importante a ser destacado. O que está previsto neste momento é a substituição das praças de pedágio por pórtico, mas sem alterar o número de locais de cobrança, né? E o valor também, consequentemente. Mas é importante mencionar, isso vai viabilizar o que está destacado hoje no Jornal do Comércio, até o final deste ano, o início das primeiras obras de duplicação, especialmente trechos como Farroupilha, Caxias do Sul, contorno, aqui rodoviário também de Caxias do Sul, que devem ter as obras de duplicação começando agora, porque o contrato prevê até o 3º ano da concessão, essas obras têm que estar prontas, então começou a computar aí no ano passado, esse ano é o 2º ano, como eles têm que ter pronto no 3º ano, eles têm que começar as obras já no final deste ano. E até o 7º ano, a maior parte das obras, né, incluindo a duplicação do trecho de São Vendelino, aqui a Caxias do Sul, que não é duplicado, para que nós tenhamos uma rodovia integralmente duplicada. E é claro que sempre falar sobre pedágio não é exatamente simpático, né? Todo mundo quer investimento, muito investimento em rodovia, no menor espaço de tempo, e se for para ser concedido, com praças de pedágio com tarifa baixa e de preferência distribuídas em locais em que não passe ninguém. É claro que é uma conta que não fecha, né? O custo do investimento projetado nessa rodovia, para se sustentar, exige, né, que a gente estabeleça, sim, a cobrança no formato que se apurou para sustentar os investimentos que se deseja. A gente tem uma carteira de projetos de concessão e privatizações ainda bastante grande aqui, presidente Celestino. O presídio de Erechim deve ser contratado agora em março. Nós vamos fazer um presídio totalmente novo com um programa de concessão para o setor privado. Cais Mauá, acabamos de fazer o leilão para concessão ao setor privado, para investimento de R$300 milhões. Aeroportos regionais, Passo Fundo e Santo Ângelo, serão concedidos ao setor privado. Edital deve ser publicado nos próximos dias. Acabamos de fazer a reunião na semana passada do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado. E nos próximos dias a gente publica edital para investimento nesses aeroportos. Vamos fazer também, estamos concluindo aí o processo de estudos para a concessão dos blocos 1 e 2. Bloco 1 pega a região metropolitana em direção à região das Hortênsias e em direção ao litoral norte. O bloco 2 pega a região dos vales em direção a Passo Fundo, Erechim, Jardim Botânico de Porto Alegre, loterias, ativos imobiliários do Estado, Transurb, Zoológico de Sapucaia, Parque Delta do Jacuí, Rodoviária de Porto Alegre, um programa para apoiar municípios também em suas parcerias público-privadas, transporte metropolitano, o centro administrativo do Estado, e estamos inserindo 3 novos blocos neste novo governo, né, neste segundo ciclo de governo, para mim, que é educação. Serão 100 escolas que serão concedidas aqui à iniciativa privada para deixarmos a estrutura delas, especialmente escolas de regiões mais pobres e vulneráveis. Então, as escolas que estão nas regiões mais conflagradas, de maior dificuldade, com indicadores de criminalidade, de maior vulnerabilidade social, precisam ser as mais bonitas, as mais bem mantidas, porque a gente disputa com muita coisa ruim lá a atenção desses jovens. A gente precisa ter, portanto, estruturas muito atraentes e acolhedoras para cumprir com o nosso papel na educação. Então vai ser um investimento importante. Estamos já com a consultoria, fazendo os levantamentos todos para fazer essa licitação. Na saúde, aqui deve envolver um primeiro esforço para a construção de um hospital em Viamão, na região metropolitana. E no saneamento, a gente tem especialmente o apoio, depois de privatizarmos a nossa companhia, vamos ajudar os municípios aqui a fazer também as suas concessões na área de saneamento, os que não são atendidos pela Corsan, né? É importante mencionar ainda na parte de infraestrutura, ressaltar todo o nosso apoio a este esforço para um novo porto no litoral norte.
Eu tenho que, todas as vezes que eu falo sobre isso, destacar, porque sempre ficam lançando fake news, né? O governador da região sul não vai querer que faça um novo porto fora de lá. É uma bobagem isso. Eu sou governador do estado, fazendo por todas as regiões, trabalhando por cada uma delas, e não vejo nenhum problema que a gente tenha um novo porto no litoral norte. Há todo o esforço da iniciativa privada, nos levantamentos, em buscar as licenças, né, e aquilo que competir ao governo do estado, que for possível atendermos, vamos fazer para ajudar esse empreendimento. Enquanto isso não acontece, né, até porque em se viabilizando, vai levar alguns anos até nós termos esse porto funcionando, o nosso esforço é melhorar a performance do porto que nós já temos no estado. E para dar um exemplo, né, o que a solidez fiscal do estado é importante, com o estado do Rio Grande do Sul quebrado, sem ter capacidade de pagar as contas do mês, o que o governo fazia? Pegava, entre outras contas, a do Porto de Rio Grande, e ao invés de investir no Porto, usava para pagar salários do Executivo. E com isso foi se acumulando uma deficiência de investimentos ao longo dos anos que cobrou uma conta na ineficiência do Porto. Desde que o Estado passou a ter capacidade de pagar as suas contas, né, o equilíbrio alcançado lá em 2021, para cá, nós não mais demandamos recursos do Porto, esse recurso fica integralmente no Porto, nós constituímos uma empresa pública, né, para não ser mais a superintendência, uma autarquia, vinculada ao governo do Estado. Então, apartamos o Porto na forma de uma empresa, e ao longo de 10 anos, o Porto tinha sido capaz de investir 30 milhões de reais em dragagens ou obras, que é nada. Nesses últimos 2 anos, desde 2021, 2022 para cá, são 350 milhões de reais contratados em investimentos no Porto de Rio Grande, especialmente em obras de dragagem, que consomem bastante desse valor e que garantem a navegabilidade com segurança, né, para o escoamento da nossa produção. E estabelecemos também uma política para a aviação regional, em que nós reduzimos o ICMS do querosene mediante o compromisso das companhias de novas linhas, tanto do interior para a capital, como do interior para os principais aeroportos do país, especialmente o aeroporto de Guarulhos, e nos tornamos, com essa política, o estado que tem o maior número de aeroportos com conexões regionais no Brasil, né, por esse estímulo à aviação regional. Somos um estado líder em inovação, pelo número de startups, pelas empresas de alta tecnologia, pelas universidades que temos, então temos dedicado muito esforço nisso. Estou pegando o pilar da inovação, do ranking da competitividade. Lançamos novos editais em programas de inovação para os nossos ecossistemas de inovação, de integração empresa-universidade, através do Tech Futuro e do Tech for Business, um programa para alavancagem de startups, que é o Startup Lab, Game RS, né, para estimular a nossa indústria de jogos eletrônicos, que o Estado também é muito forte, o Inova Agro, estamos buscando empurrar a nossa UERGS para uma vocação na área de tecnologia, o maior recurso da FAPERGS, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa na sua história, e o South Summit, que é um grande evento de inovação, que é referência global, que passou a acontecer aqui no Rio Grande do Sul, que nós buscamos lá em Madrid. Então, além de todas essas ações, um evento para consolidar a posição do Estado em inovação. Tem um pilar que é de capital humano, né, dentro do ranking da competitividade. E trabalhamos esse pilar com editais também para fixação de jovens doutores, né, para a aplicação de doutorado à economia, né, tudo aquilo que tem impacto econômico no Estado, financiamentos de bolsas para esses doutores, para fixá-los no Estado, um programa de qualificação de mão de obra, que é o RS Qualificação. E acho que é importante destacar, né, o Rio Grande do Sul, ele é o segundo lugar na inserção econômica dos jovens. Nós temos aqui a melhor universidade federal do Brasil, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A melhor universidade privada do Brasil é a PUC de Porto Alegre. Então a gente tem formação de talentos, de mão de obra qualificada. Quinto maior número de trabalhadores formais com alta qualificação. Primeiro lugar em produção acadêmica no Brasil, mesmo que tenhamos apenas 5% da população do país. Então estou trazendo aqui alguns pontos para a gente lembrar que o Estado é muito bom, né? Nós temos um Estado forte, pujante,
com suas deficiências, com suas dificuldades, mas que tem muita força econômica e muita qualidade de mão de obra a ser ressaltada. Ainda, né, uma aposta aqui num programa de semicondutores, tem até uma notícia, né, que fala: mão de obra qualificada atrai multinacionais da área de chips, né, de microchips, que é a Ensilica e a Impinj, que iniciaram operações em Porto Alegre. Então nós estamos também colocando muito esforço agora em novos editais e uma política pública estruturada, num programa de semicondutores, para tornarmos nosso Estado atraente para investimentos ainda mais robustos na área de produção de microchips, porque há uma percepção de que a América do Sul deverá se tornar interessante aí ao longo dos próximos anos, ou de interesse nos próximos anos, para grandes empresas na área de semicondutores. E por isso que a gente está buscando preparar o Estado para termos diferencial para receber empresas nessa área, com incentivos fiscais, formação de mão de obra, promoção de startups e linhas de crédito em bancos de fomento também especiais para esse fim. Estamos buscando também viabilizar no Estado uma primeira planta de hidrogênio verde, um combustível para o futuro, especialmente demandado na Europa, com a liderança da Alemanha, e inclusive devemos ter uma missão em breve aí para a Alemanha com essa finalidade de deixar ainda mais claro esse programa de viabilização de uma planta de hidrogênio verde. Contratamos consultorias que atestaram a capacidade do Estado de produzir e de competir, né, com um preço competitivo com a produção de hidrogênio verde. Na educação, acho que a gente não pode esquecer disso, né? A gente precisa formar capital humano, qualidade de mão de obra, só estrada não vai resolver, né? Tem que ter capacidade de produzir mais, ainda mais nessa nova economia que a gente tem. Então, temos um investimento robusto na infraestrutura, que é sempre muito percebida, né? Mas para além da infraestrutura, todo um programa de qualificação de professores, de material didático, de incentivos às prefeituras para a educação básica, de retenção dos jovens na escola, que é um dos grandes problemas que a gente tem no Rio Grande do Sul. No ensino médio, abandono, evasão escolar são muito altos. Então a gente criou um programa que oferece bolsas, né? A gente paga uma bolsa mensal para os jovens de baixa renda. Aqui em Caxias do Sul são quase 2.000 jovens atendidos por esse programa. E estamos fazendo uma ampliação consistente das escolas de tempo integral. Era 1% das escolas no Rio Grande do Sul que tinha tempo integral. Esse ano já serão 18%. Né? No ano que vem a gente pretende chegar aí a 30% e finalizar o mandato com metade das escolas, 50% das escolas de ensino médio no Estado com tempo integral. Botamos a educação como critério de rateio no ICMS para os municípios, como forma de estimular prefeitos aqui a darem ainda mais atenção à alfabetização. E o Alfabetiza Tchê é um programa que a gente chama tecnicamente de alfabetização em regime de colaboração. É um foco no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, onde o Estado tem a sua rede, mas mais força ainda tem os municípios. Este ano vai ser a primeira vez na história que o Rio Grande do Sul fornece material didático para a alfabetização, para todos os alunos da rede municipal e da rede estadual. Material didático que foi formatado com o apoio de especialistas, analisando nos indicadores de cada um dos testes que foram aplicados ao longo dos últimos anos, onde estão as principais deficiências dos nossos alunos. E criamos um programa, foi aprovado na Assembleia Legislativa, que vai premiar as escolas com melhor desempenho e vai também fazer com que elas tenham uma responsabilidade de associação às escolas de baixo desempenho para ajudar a puxar a mão e melhorar a qualidade nas escolas que não estão tendo desempenho tão positivo. Aqui em Caxias do Sul, pelo menos 34 milhões aí de obras escolares, né, nas que já estão concluídas, nas que estão em execução e nas que estão em contratação, que eu compartilho aqui com vocês. Né, e esses investimentos em 3 frentes. O Agiliza, que é dinheiro direto para o diretor fazer as intervenções. O Lição de Casa, que é um programa que nós criamos no ano passado e que agregamos aqui outras 5 escolas que vão totalizar
esses 34 milhões de reais. É importante identificar aqui nos indicadores de qualidade do ensino, né, que a gente sempre fala que a educação ficou também... Algumas afirmações vão sendo feitas e elas não encontram correspondência na realidade. Eu seguidamente escuto, né? Quando é que o Rio Grande do Sul vai virar o jogo na educação que só vem andando para trás nos últimos anos? Não é verdade. Se a gente olhar o IDEB, por exemplo, o Estado saiu do 11º para a 10ª posição nos anos iniciais, do 16º para a 5ª posição nos anos finais e da 9ª posição para a 7ª posição entre os estados brasileiros no ensino médio. E um dos pontos que mais atrapalha o nosso desempenho aqui, é importante dizer, é fluxo escolar. IDEB é o índice que mede a qualidade da educação a partir da análise da proficiência do aluno, especialmente em matemática e língua portuguesa, e multiplica esse resultado pelo indicador do fluxo escolar, que é a taxa de aprovação, descontado, então, a reprovação, abandono e evasão. Então, como a gente tem um problema de fluxo, eu preciso reter e estimular a aprovação desses alunos, sem ser aprovação automática, é importante dizer. Eu preciso combater uma cultura de reprovação, né, ajudando esses alunos a aprenderem e passarem de ano, e evitar que eles desistam da escola. Por isso que entram estratégias como Todo Jovem na Escola. E a taxa de conclusão, a gente começa a observar já uma ampliação importante. A conclusão do ensino médio dos jovens com 19 anos aumentou de 45% para 62% aqui no Estado. Ainda tem várias outras iniciativas, né, na área de saúde, por exemplo, aqui estão alguns relacionados, 660 milhões de reais, especialmente na rede hospitalar do nosso estado, e aqui Caxias do Sul a gente teve o Hospital Geral, com ampliação física, equipamentos de subestação de energia, com recursos que o governo do estado aportou e que também a comunidade se mobilizou. Outros programas que nós criamos, como o de atendimento a crianças e jovens com autismo, né, que é o Te Acolhe, um programa que certamente vai inspirar muitos outros estados para atender as crianças e jovens com autismo. Ampliação de leitos no estado, né, um legado também dos investimentos na época da pandemia, 14% de aumento dos leitos habilitados no SUS, 50% dos leitos de UTI adulto, né, e leitos de UTI pediátrica também aumentando 15%. Dobramos o número de municípios que são atendidos pelo programa Primeira Infância Melhor, que dá estímulos às crianças na primeira infância, eram 233, nós estamos chegando agora a 491 municípios, e isso a gente fez, né, estimulando os prefeitos, dizendo, ó, você quer recurso para pavimentação, você quer recurso para fazer obras de turismo, de interesse do seu município, então seja nosso parceiro nos programas do Estado, para a gente poder atingir objetivos de estímulos às crianças na primeira infância, como é o caso do Primeira Infância Melhor. Então, outros programas, né, o Assistir é o nosso SUS gaúcho aqui, né, a nossa remuneração aos hospitais para completar o que o SUS não paga, porque a tabela do SUS é absolutamente irrisória, né? Se você pegar uma consulta com um especialista, o SUS paga R$10. R$10 por consulta com especialista. É claro que isso não viabiliza, né, os atendimentos especializados, então o Estado complementa. E a gente criou um programa com critérios técnicos, monitoramento, remuneração por produtividade, que nos ajudou a sair de 101 ambulatórios médicos de especialidades para 320 ambulatórios credenciados nos hospitais gaúchos. Alguns aqui na Serra Gaúcha, né, que eu me lembro que participei em Garibaldi, quando o Hospital de Garibaldi foi habilitado para uma clínica especializada em urologia, que não existia habilitada no atendimento público de saúde aqui na Serra Gaúcha. A gente avançou aqui na parte da justiça tributária, né? Sustentabilidade social é um dos pilares do ranking da competitividade, e o Rio Grande do Sul é pioneiro no Brasil em cashback tributário. Nós criamos o programa Devolve ICMS, 612 mil famílias são beneficiárias e recebem a devolução de parte do imposto que pagam. E segundo os estudos de especialistas na área, apontam que essa devolução que a gente faz
responsável por reduzir 50% do custo do imposto para as famílias de até um salário mínimo e 30% para as famílias que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Com essa devolução de imposto, que vira consumo, é importante dizer, né? O que faz alguém que recebe um cartão com devolução de imposto? Consome itens na farmácia, no supermercado, enfim. 13 mil famílias são beneficiadas aqui em Caxias do Sul. Esse programa ganhou prêmio nacional, referência internacional em combate a desigualdades, redução das desigualdades, que é esse programa que já foi R$500 bilhão de devolução para as famílias de baixa renda de parte do imposto que é pago. E conseguimos também avançar em programas de habitação, por exemplo, que o Estado não tinha no passado. Acabamos de anunciar novos recursos, são R$223 milhões em investimentos desde 2022 para cá, inclusive aqui em Caxias do Sul, onde nós conveniamos com o prefeito aqui, com o prefeito Adiló, para a construção de 227 unidades habitacionais, R$18 milhões que o governo do Estado está repassando para a construção de novas unidades habitacionais de interesse social aqui em Caxias do Sul. Segurança pública. Aqui eu quero lembrar a todos que a crise fiscal do Estado não é um problema do governo, é um problema de todos nós. E aqui fica muito claro isso. O efetivo policial do Rio Grande do Sul, né, vinha caindo por conta da crise fiscal. O Estado não conseguia repor o efetivo que se aposentava. Não estava conseguindo nem pagar os que estavam trabalhando, que dirá contratar novos, né? Então, o Estado viu cair o efetivo policial. E, em contrapartida, a gente observa o aumento de roubos, né? Pegando o indicador de roubos de veículos, por exemplo, aqui. Depois que o Estado consegue equacionar a sua crise fiscal e começa, né, estabiliza e volta a fazer incorporação de efetivo, a gente experimenta o menor número de roubos de veículos da série histórica no Rio Grande do Sul. Chegaram a ser 18 mil veículos roubados no Rio Grande do Sul, lá em 2015. A gente teve 3.600 veículos roubados no ano passado, uma redução de mais de 80% na redução de roubos de veículos. E assim a gente observou também outros indicadores caírem no Estado, né? CVLI, 42% de redução, que é crimes violentos, letais e intencionais. Homicídios, estou comparando com o pico, né, que foi ali entre 2016 e 2017, anos mais críticos do Estado. 45% de redução de homicídios, 67% de redução de latrocínios, 25% de redução de feminicídios. E nos crimes patrimoniais, 80% de redução de roubos de veículos, 62% de redução de roubos a pedestre, 79% de redução de roubos de carga, 79% de redução de roubos ao comércio, 62% de redução de abigeatos e 64% de redução de roubos à residência no Rio Grande do Sul. Então, o avanço que a gente teve na segurança pública, né, e que não pode se perder, exige o que o nosso ex-governador e ex-secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, dizia, que é os 3 Is, né? Integração, investimento e inteligência, né? Então, o investimento é fundamental também aqui para sustentar esses indicadores. E aqui em Caxias do Sul a gente implantou um novo batalhão de choque, que não existia, né? Nós tínhamos 3 batalhões de choque no Estado. Passo Fundo, Porto Alegre e Santa Maria. Nós criamos Pelotas, Uruguaiana e Caxias do Sul, para melhor abrangência do Estado, com equipes especializadas, tropas especializadas, novo quartel do Corpo de Bombeiros, novos veículos aqui para segurança também, especialmente na Brigada Militar, uma autoescada mecânica que também foi viabilizada aqui para Caxias do Sul, e anunciar aqui que do último concurso feito e da formação feita de policiais civis, nós temos 14 novos policiais civis já lotados aqui em Caxias do Sul, e gostaria de anunciar hoje aqui para vocês que nós estamos em processo de formação de novos policiais militares e vamos ter, em agosto deste ano, mais 100 brigadianos que vão ser destacados para cá, para Caxias do Sul, aumentando o nosso efetivo policial aqui na Serra Gaúcha. Esses 100 brigadianos estarão lotados aqui, reforçando a estrutura,
porque são 521 brigadianos contando com 144 do choque aqui. Então, na verdade, nós temos 360 policiais militares aqui, vamos colocar mais 100 policiais militares aqui em Caxias do Sul, ainda dentro desse primeiro semestre, porque, na verdade, já começam a fazer a sua formação, já se destacam alguns policiais para cá, depois são lotados, em definitivo, 100 novos policiais. Então, encaminhando o meu encerramento, que eu já estou estourando o tempo, o Rio Grande do Sul subiu, desde 2016, 4 posições no ranking da competitividade. Somos hoje o 5º estado, quando se analisa o agregado desses pilares, todos que aqui estão relacionados. 109 indicadores medidos nessa estrutura do ranking do CLP. Nós temos alguns que nos puxam mais para baixo, como é a solidez fiscal. A solidez fiscal do Estado é o ranking, é o pilar que mais nos atrapalha, porque embora tenhamos resolvido os problemas de curtíssimo prazo, colocado as contas em ordem, estruturalmente o Estado ainda tem enormes desafios, né, que é o déficit previdenciário, estoque de precatórios a serem pagos, a dívida com a União, especialmente. Por isso que o desafio do equilíbrio fiscal é contínuo, né, e essa é o meu papel como governador aqui, para poder sempre destacar a população. Nunca é o governador que paga a conta, né? Eu pago como cidadão, a conta como cada um de vocês. Mas não é o governo, não existe governo ou governador a pagar a conta. É sempre a sociedade que vai pagar a conta, seja na forma de imposto, seja na forma de não investimento ou de precarização de serviços. Então a gente tem que estar muito consciente disso, né? E o que aconteceu nesses últimos anos é que o Estado, que em média tinha o ICMS sobre o PIB de 7,49%, em 2023 deve fechar em torno de 6,98%, que é a mais baixa participação sobre o PIB do ICMS, por conta das reduções de impostos que foram feitas aí ao longo dos últimos anos, especialmente a da Lei Complementar 194. E isso significa que quando a gente atualiza a receita de ICMS do Estado pela inflação ao longo dos últimos anos, a nossa receita em 2023 é a mesma de 2019. Se atualizar a receita do Estado de 2019 pela inflação, puxar para cá, né, eu tenho a mesma arrecadação de 2023, em 2023 do que em 2019. Aqui, né, nós tivemos uma turbinada em função do pós-pandemia, e ainda com as alíquotas majoradas, o Estado ainda estava com 30%, né, de alíquota sobre ICMS, sobre combustível, energia, comunicação, enfim. Estava 17,5% a alíquota básica, né, porque a gente já tinha começado a fazer uma redução. E tudo isso que era tributado a 30%, hoje é tributado a 17%. Né, fora combustível, que está numa alíquota efetiva de 23%. Mesmo assim, de 30% caiu para 23%. Então, as despesas crescem porque o Estado precisa sustentar novos investimentos e manutenção de serviços, ampliação de efetivos, enfim, e a receita não tem a mesma reação. No ano passado, aliás, fechando o orçamento do ano passado, nós anunciamos o superávit de 3,6 bilhões de reais. Mas é importante, né, compartilhar a informação de que esses 3,6 bilhões se dão por esta composição que aqui está. Primeiro, que a gente não está pagando a dívida com a União. Se o Estado estivesse pagando a dívida cheia com a União, nós teríamos 4 bilhões e 800 de pagamento à União que não aconteceram. Só colocar a dívida com a União para dentro já nos deixaria deficitários de 1,2 bi. E, além disso, nós tivemos receitas extraordinárias, como a privatização da Corsan, compensações feitas pelo governo federal das leis complementares, o 94 e o 92, que nos geraram lá 1,5 bi no ano passado, de receita extraordinária, e os rendimentos, a restituição dos poderes, feitas num acordo com os poderes, em relação a rendimentos do Sistema Integrado de Administração de Contas, que é o chamado Caixa Único. Então, sem essas receitas extraordinárias e com o pagamento à União, nós teríamos, da dívida da União, nós teríamos um déficit de 7 bilhões e 200, ajustando o nosso orçamento. A dívida com a União cresceu no ano passado 10 bilhões de reais. Nós estamos lutando
junto essa é uma demanda que tem que estar presente. Eu sei que hoje, inclusive, vamos ter ministros aqui, gaúchos que estão lá, então é um esforço que a gente tem que também demandar. Já apresentei ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, e temos que fazer um esforço certamente pluripartidário para isso. O problema é que não afeta apenas o Rio Grande do Sul, afeta o país como um todo, mas o saldo de 2022 foi 82 bilhões. E os indexadores que o contrato da dívida tem, não o contrato feito no acordo do regime de recuperação fiscal, o contrato já antigo da dívida, tem uma correção monetária que corresponde a 7 bilhões e meio de reais de correção da nossa dívida. Juros, 3,5 bi. O regime de recuperação fiscal, de fato, botou para dentro outras dívidas, dentro da dívida da União, dos organismos internacionais. E os pagamentos feitos foram de 2 bilhões de reais, o nosso saldo, 92 bilhões de reais. Então, aqui a gente tem um problema estrutural do Estado, que é a dívida com a União. E aí eu faço sempre comparação com os outros estados, porque todo mundo vem comparar, né, governador, porque Paraná fez tal coisa, porque Santa Catarina fez isso. Bom, vamos comparar também as contas que a gente tem que pagar e que eles não têm, porque eu acho que é importante a gente mencionar isso. Essas contas não fui eu que fiz, fomos todos nós, povo gaúcho, em 40 anos, pelo menos. Então, são contas nossas. Santa Catarina tem uma dívida de 11 bilhões com a União, Paraná 12 bilhões, Rio Grande do Sul 92 bilhões de reais a dívida contratada com a União. O total de todos os estados são 690 bilhões, por isso que é difícil resolver essa conta, né? A União não abre mão desse dinheiro aqui. E para os outros estados é menos problema. Então nós não temos parceiros para brigar por isso, né? Porque Paraná paga 500 milhões de reais por ano, o Rio Grande do Sul vai pagar 5 bilhões de reais por ano. Então me faltam parceiros para essa briga nacionalmente. Ela pouco interessa a outras unidades da federação, são 3 ou 4 que têm problemas estruturantes da dívida em 27 unidades da federação. Precatórios, estoques que precisam ser pagos até 2029. 3 bilhões em Santa Catarina, 8 bilhões no Paraná, 16 bilhões de reais para pagamento até 2029. Nós estamos, neste momento, com uma ameaça de sequestro das contas do Estado, ainda não ameaça de sequestro, mas poderá se converter nisso se o Tribunal de Justiça não aprovar o nosso plano de pagamento de precatórios. O Estado paga 900 milhões de reais por ano, né? Estamos fazendo um acordo de um financiamento com o BID, que vai nos injetar mais 2,5 bi, acabamos de assinar, na verdade, esse contrato, mas, mesmo com o financiamento, mesmo com os acordos diretos que estamos fazendo, o Estado precisa aumentar o aporte anual. O Tribunal de Justiça quer que isso se dê desde já. Né? Então, o juiz responsável pelo pagamento dos precatórios reprovou o nosso plano de pagamento e quase que estabeleceu um plano de ofício, em que o Estado teria que aumentar de 900 milhões para 2 bilhões e meio o pagamento anual de precatórios. Então, eu teria que achar 1 bilhão e 600 imediatamente no orçamento do Estado para pagamento de precatórios, o que é absolutamente inviável. O déficit previdenciário, o dinheiro que falta para pagar todas as aposentadorias, depois de todas as contribuições do Estado e dos servidores. No Paraná são 5 bi e 700, aliás, desculpa, em Santa Catarina 5 bi e 700, Paraná quase 7, Rio Grande do Sul quase 10 bilhões de reais. Então, ali depois está a participação na receita corrente líquida de cada um desses itens. Então, é importante lembrar, são contas do Estado, contratadas, né? E tem mais uma, que nem está aparecendo aqui, que é no ano de 2021, acho, 2020 ou 2021, o Congresso Nacional constitucionalizou o Fundeb. E ao constitucionalizar o Fundeb, que financia a educação, colocaram um artigo na Constituição Federal, dizendo que é vedado o cômputo de inativos como o gasto mínimo em educação. O Estado precisa investir em educação 25% por ano. O Rio Grande do Sul atinge 25%, computando o gasto com aposentados. É altamente meritório tirar o gasto de aposentados e dizer, não, queremos colocar mais dinheiro na educação que se gasta agora nas escolas. É altamente meritório. Só que, tirando os inativos, cai a despesa do Estado de 25% para 17%. Esses 8% da receita corrente líquida são 3 bilhões de reais. Não tem como escapar disso, o Estado vai ter que fazer isso.
A gente está negociando para ser em 10 anos isso, porque não tem como imediatamente desencaixar do orçamento 3 bilhões de reais para colocar em gastos em educação. Da onde saem esses 3 bilhões de reais? Então, é fácil de somar aqui, né? O Estado vai ter que, num curto espaço de tempo, aumentar pagamentos de precatórios. Pelo menos 1,5 bilhão de reais por ano. Num curto espaço de tempo, vai ter que colocar mais 3 bilhões de reais por ano na educação. E num curto espaço de tempo vai voltar a pagar as parcelas da dívida com a União integralmente no valor de 5 bilhões de reais. Somando esses 3 pontos, a gente está chegando aí a 10 bilhões de reais de pressão orçamentária sobre o Estado, né, de contas que não foram feitas por este governo. Né? Não fui eu que inventei de contratar e aposentar professores da forma como foi feito ao longo da história. Não fui eu que deixei o estoque de precatórios, não fui eu que contratei uma dívida com a União, mas sou síndico, né, deste condomínio que fez essas contas. E todos nós somos condôminos. Né, e é isso que a gente precisa compartilhar com os condôminos. Como vamos pagar essa conta? De que jeito vamos fazer com que essas contas sejam pagas sem comprometer a nossa capacidade de investir nas estradas, na segurança pública, na saúde, na educação, em tudo mais que a gente precisa manter rodando para o Estado. Porque a manutenção, né, das receitas ela é importante para tudo isso que a gente falou. Segurança, rodovias, hospitais, escolas, respostas às emergências climáticas que o Estado tem que ser capaz de fazer, garantindo viabilidade econômica financeira, justiça tributária e investimentos e serviços de qualidade. Então, avançamos muito. Né? Vamos olhar pelo lado cheio do copo aqui. O Rio Grande do Sul tem as contas em ordem. Né? Lá no passado ele não estava pagando a dívida, não estava botando esse dinheiro na educação, não estava pagando os precatórios e mesmo assim não estava pagando o salário dos servidores em dia, não tinha uma capacidade de investimentos. Hoje, a gente, mesmo, né, que não temos ainda essas novas, velhas contas a pagar, temos as contas em dia, estamos investindo, estamos entregando melhores serviços. Mas temos esse desafio sobre as nossas cabeças aí, uma espada sobre as nossas cabeças, de velhas dívidas que vai chegar uma hora que a gente vai ter que se encontrar com elas. E a gente precisa preparar o Estado para esse encontro. Então, esses avanços nos deixam certamente com otimismo em relação ao futuro. Eu tenho absoluta confiança no futuro do nosso Estado. A sua gente é empreendedora, é capaz, é disposta ao trabalho. Né? Mas nós temos ainda alguns ajustes a serem feitos e isso vai envolver a todos. Essa discussão não pode ser meramente ideológica, ela não pode ser na base da chantagem de nenhum dos lados. Né? Não cabe ao governo chantagear a qualquer setor, não cabe também nenhum empreendedor olhando a sua árvore e esquecendo a floresta, também estabelecer em relação ao governo qualquer disputa que seja infrutífera, porque é algo que vai precisar ser resolvido por todos nós como sociedade, e uma coisa eu posso garantir, não faltará a este governo, como nunca faltou, disposição ao diálogo, né, construção coletiva, para que nós possamos fazer com que o Rio Grande do Sul não apenas chegue ao final deste mandato em ordem, mas tenha um futuro sustentado de prosperidade. Este governo não vai atrasar as contas. Se me impedirem de achar receitas de alguma forma para viabilizar o Estado, nós vamos consumir as receitas extraordinárias que deveriam virar investimentos. Bom, vamos deixar de ter investimentos, mas vamos consumir as receitas para manter o Estado rodando e ganhar tempo, né? Ganhar fôlego até que o Estado consiga achar na cartola algum tipo de solução. Eu insisto, não adianta ficar empurrando com a barriga. Não haverá. Não vejo nenhuma perspectiva de solução de incremento de 10 bilhões de reais na receita do Estado ao longo dos próximos anos, por alguma eficiência econômica, simplesmente porque não aconteceu ao longo das últimas décadas. Né? O Rio Grande do Sul não experimentou um crescimento excepcional das receitas por crescimento econômico dessa magnitude. Então a gente vai ter que discutir, sim, com tranquilidade, com serenidade, os caminhos para que o Estado não se inviabilize no médio e longo prazo, porque se nós nos inviabilizarmos, poderemos chegar a um ponto de não retorno. Somos um Estado que já tem contra si a demografia, né, a taxa de natalidade mais baixa. Então, se nós não formos capazes de manter um Estado em ordem para atrair novos talentos, reter os talentos que nós temos aqui,
E isso não é só pela questão tributária, é pela estrada, é pela segurança, é pela qualidade da educação, é por uma série de outros pontos. Eu temo que o Rio Grande do Sul, no futuro, não consiga virar essa chave. Então, agradeço o espaço aqui, presidente Celestino, na medida em que nos dá a oportunidade de compartilhar, não apenas as boas notícias, que são muitas, né, mas também compartilhar as informações com o povo gaúcho sobre o estado das coisas e o futuro que nos aguarda, que eu tenho certeza haverá de ser positivo por uma construção de todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e desejamos um restinho de semana. Até dia 4 de março no nosso Mérito Empreendedora. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias.